Boa tarde, pessoal. A ideia desse vídeo é fazer uma reflexão do ponto de vista de uma imaginação sociológica, como nos ensinou Wright Mills, para pensarmos a ontologia do presente, né? Como diria o Michel Foucault. Pensar aquilo que nos levou a sermos o que somos hoje, do ponto de vista da história, de uma ontologia, né? Como pano de fundo para, por sua vez, pensar o tema das escolas cívico-militares, hoje que tem crescido no Brasil, né? Notadamente em estados como o Paraná, certo? Então, fazer essa ontologia do presente, do ponto de vista sociológico, é como trazer um pano de fundo para a gente tentar entender quais são as motivações, né, que têm levado alguns grupos sociais a defenderem a questão das escolas cívico-militares como ambientes pretensamente mais seguros para deixar seus filhos, ambientes que, por sua vez, também seriam dotados de uma disciplina comportamental por meio da qual seria possível, né, fazer com que os seus filhos, os filhos de algumas famílias, passem a ser melhor educados, tá? Mas o que vamos utilizar aqui para tentar pensar, né, como pano de fundo essa questão aí do crescimento de uma perspectiva, de uma leitura de mundo que defende, por exemplo, escolas como escolas cívico-militares como pretensamente melhores para se colocar os filhos, né? Aquilo que a gente está dizendo aqui no vídeo que uma parcela da população tem defendido ultimamente. Pensar sociologicamente isso é trazer como pano de fundo o tema da obsessão securitária, que é um termo utilizado pelo sociólogo David Garland, para pensar aí um tempo, né, final do século XX, mas a gente pode colocar aí, talvez sem medo de errar, que no século XXI também estamos vivendo sob essa perspectiva da obsessão securitária. O que significaria, o que significa esse termo, né, obsessão securitária? Uma sensação crescente de insegurança, como se estivéssemos vivendo, do ponto de vista das sociedades contemporâneas, o crescimento das criminalidades, a perda de controle sobre algumas atitudes e comportamentos considerados, né, do ponto de vista aí de uma visão muitas vezes inclusive religiosa, moral, tradicional, um olhar diante de transformações significativas da sociedade que passam a, então, refletir essa ideia advinda de alguns grupos de que estaríamos trilhando caminhos, mudanças sociais drásticas do ponto de vista moral, comportamental, e isto levaria inclusive a questões como a do aumento da criminalidade e assim sucessivamente. Então, pensar essa questão da sensação de insegurança crescente, né, diante da criminalidade, daquilo que a gente chama na sociologia das violências difusas, né, ou diferentes tipos de violência que passam a acometer cada vez mais diferentes âmbitos sociais, ao menos no nível da sua visibilidade, né? Consequentemente, também temos aí então o crescimento dos pânicos morais. O que são pânicos morais, né? Aquela sensação advinda de alguns grupos sociais que outros grupos sociais estariam representando perigos morais, comportamentais, para o convívio social, a manutenção da ordem de uma sociedade tradicionalmente vista como aquela que deveria ser mantida sob determinados padrões de comportamento, né? Isso traz consigo, então, esse pânico moral, né, que vem acompanhado, então, de um olhar de desconfiança, de medo, de receio diante de determinados grupos sociais. Consequentemente, isso traz uma criminalização dos comportamentos, né, a partir de um esgarçamento social, né? Essa criminalização, então, justamente diante de uma leitura que parece crescer no contemporâneo, em que algumas parcelas da população mais tradicionalistas, vamos dizer assim, ou mais conservadoras, acabam olhando para outros grupos mais progressistas, que apresentam comportamentos diferenciados, que fazem tensões críticas a formas tradicionais de comportamento. Esses são tidos, então, como indivíduos, grupos perigosos, vamos dizer assim, né? E esse esgarçamento social, então, que traz consigo esse sentimento, né, crescente de uma sensação, então, de insegurança, então a busca por segurança, né, a obsessão securitária, ela veio caracterizada por algumas transformações que as sociedades ocidentais passaram nas últimas décadas, né? A gente pode falar da própria globalização, um tema que foi trabalhado muito fortemente no Brasil a partir da década de 90 por sociólogos importantes como Ottaviani, por exemplo, né, que escreve uma trilogia sobre a globalização. Mas o que foi, em grosso modo, a globalização? É um termo que surge na década de 90, justamente no período pós-fim da Guerra Fria,
Se nós vivemos no século XX 70 anos aproximadamente de Guerra Fria entre a União Soviética, que defendia a perspectiva comunista, e os Estados Unidos da América, vamos dizer assim, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que defendia a perspectiva do capitalismo, um mundo dividido, então, entre essas duas grandes ideologias, né? Um mundo cindido dialeticamente entre essas duas ideologias, a chamada Guerra Fria. Nós passamos a partir da década de 90 do século XX, com a derrocada econômica e social da União Soviética, do modelo comunista, vamos dizer assim. A gente tem, entre aspas, aí, a vitória do capitalismo e a chegada do capitalismo nos lugares até então que ele não chegava porque haviam sistemas comunistas. Então isso é a globalização. É a globalização do capitalismo, digamos assim, né? Isso gera, então, um novo momento histórico de crescimento, então, dessa perspectiva do modo de produção capitalista, que é a competitividade cada vez mais crescente, né? E em lugares como o Brasil, para lembrarmos brevemente da década de 90, inclusive, tivemos alguns governos que adotaram uma perspectiva de abertura dos mercados, né, para produtos e indústrias internacionais, sem ao mesmo tempo fazer uma certa proteção, certo protecionismo das empresas nacionais. Então nós tivemos muitas empresas, por exemplo, nacionais, geradoras de empregos, que acabaram fechando suas portas diante de uma competição internacional que não foi cuidadosamente preparada. Então a gente entra no momento, digamos assim, de uma superação de um capitalismo que antes era um capitalismo produtivo, embasado na criação de empregos, né, de indústrias, para um outro tipo de capitalismo que a gente começa a chamar, inclusive, que é um capitalismo financeiro, que vive da especulação financeira, dos juros que são pagos pelos bancos, por exemplo, em países como o Brasil, juros exorbitantes, que para aqueles que conseguem e têm recursos para colocar nesses ambientes, né, de negócio, os bancos acabam ganhando muito, né, diante disso, então deixam de aplicar, vamos dizer assim, de criar empregos, até por conta da instabilidade econômica e dos custos que isso geraria. Então a globalização acaba gerando esse esgarçamento social, acho que principalmente por conta dessas mudanças no mundo do trabalho, da instabilidade da vida que passa a acometer as pessoas, né? A gente tem também aqui, acho que uma questão importante de colocar, então, reforçar essa financeirização do capitalismo, esse capitalismo financeiro, né? Improdutivo, como vai dizer o economista brasileiro Ladislau Dolbor. Então, antes era um capitalismo que era apoiado na criação de indústrias, na produção de mercadorias para a venda, e para isso tudo dependia de trabalhadores, né? Agora, com esse capitalismo financeiro, a gente acaba entrando num mundo em que não necessariamente se aposta na produtividade, na criação, na geração de empresas e necessariamente na geração de empregos, né? Daí o próprio crescimento dos subempregos, a uberização do trabalho, inclusive, que começa a cometer muita gente, inclusive, que se forma, né, em cursos superiores, tem uma boa formação, mas não tem emprego, não tem indústria onde trabalhar. Vai trabalhar onde? Muitas vezes de Uber, né? Sem ter seus direitos mínimos garantidos, né? Isso vai gerando esgarçamento social e, consequentemente, essa sensação de insegurança, de perda de controle sobre o futuro, instabilidade. E as instabilidades geralmente criam uma espécie de pânico moral, né? Determinados tipos de leitura que, por vezes, até para tentar achar um culpado diante desses fenômenos todos, começam a achar que determinados grupos, por meio dos seus comportamentos e etc., são responsáveis por esse esfacelamento social. Às vezes uma tentativa de obter novamente uma estabilidade ontológica, uma segurança ontológica, e muitas vezes essa leitura é feita de um ponto de vista moralista, né? Que acaba então, ao invés de conseguir fazer uma leitura da circunstância de forma mais complexa, a própria questão do modo de produção capitalista no seu movimento, os grupos acabam colocando a culpa dessas transformações, dessas mudanças, e mudanças para pior, em outros grupos, né? Então a gente tem isso, diante disso, um crescimento a utilização de pautas morais para tentar entender os fenômenos, né? Muitas vezes por conta dessa incapacidade de fazer uma leitura de viés sociológico, inclusive mais abrangente, né? Então essa utilização de pautas morais como mecanismo de localização e identificação de temas sociais, né? O que a gente pode chamar do neoconservadorismo, que estaria, por exemplo, materializado na primeira eleição do Trump nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a eleição de Jair Messias Bolsonaro, né? Que estaria embasada em grande medida em quê? Apoiada em grande medida em quê? Né? Nesse mecanismo de localização e identificação de temas sociais por conta de pautas morais, ou seja, aqui a gente tem, por exemplo, o crescimento das religiões como tipo de racionalidade que procura
por meio dos seus próprios critérios, né, racionais, neste campo específico, a religião, encontrar respostas para o que está acontecendo. Bom, as respostas que acabam sendo encontradas por meio desse recurso racional advindo da religião, em grande medida, é culpabilizar outros grupos que não são os grupos que seguiriam uma lógica de vida dotada de uma tradição e de um reconhecimento, inclusive, né, do ponto de vista de uma moral considerada correta, aqui entre aspas, né? Então a gente tem uma moralidade atitudinal acrítica, né? Também compondo esse modelo que acaba se materializando em governos neoconservadores, né? Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil. O que garante a eleição desses indivíduos em grande medida? Pautas religiosas, uma moralidade de análise dos comportamentos. Não uma... Então a gente não tem mais uma leitura, por exemplo, do campo econômico, uma leitura sociológica que tente explicar os fenômenos, mas uma lógica advinda do campo da religião, muito pautada em questões morais, que tentam explicar os fenômenos, muitas vezes culpabilizando determinados grupos que não fazem parte daquilo que se considera o cidadão de bem, por exemplo, e assim sucessivamente, né? Então um crescimento de uma moralidade atitudinal, inclusive a crítica, né? A defesa do cidadão de bem é o quê? Daquele que não faz a crítica do contexto em que ele vive. Ele tem mais é que baixar a cabeça e trabalhar, ser trabalhador, ser produtivo, porque isso é o que importa. Então, muitas vezes, perdendo aquela capacidade de entender que por mais que o indivíduo se esforce, do ponto de vista da sua individualidade, né, muitas vezes o próprio contexto não é um contexto favorável para o crescimento dos sujeitos. Então, só que esse tipo de leitura mais moralizante acaba individualizando a questão do sucesso, do fracasso, colocando em cada um, vamos dizer assim, a responsabilidade por avançar ou não do ponto de vista social. Nesse sentido, a gente está falando que aqui predomina uma leitura moralizante dos comportamentos, né? que perde uma dimensão econômica, sociológica, para analisar, sim, a questão da responsabilidade do indivíduo, mas também o contexto que cerca esse indivíduo. Né? Então, isso gera aquilo que a gente falou da criminalização dos diferentes, tende a gerar uma criminalização dos diferentes, em defesa, por exemplo, da família, considerada a família tradicional, patriarcal.